Hum. Olá, bem-vindo a esta edição do Espírito e Vida Oficial que vai ao ar sábado sim, com São 19 aqui em Moçambique, com Mateus Motola. Por hoje vamos continuar onde paramos na semana passada. Começamos uma conversa muitíssimo interessante, no qual estamos a falar sobre o mundo dos sonhos, e concretamente sobre os sonhos destrutivos. No final do dia, queremos saber como lidar com os sonhos destrutivos. E terminamos o último encontro falando de algo muito interessante, na ficar com o TPC. Não sei se você conseguiu fazer o TPC, se esteve a meditar, a ponderar sobre aquilo que são praticamente o seu mundo dos sonhos. Falamos aqui de 19 tipos de sonhadores e não sei se conseguiu identificar ao longo da semana em qual desses você se encaixa, pois é importante saber para então saber o que efetivamente fazer. Para si que não acompanhou na semana passada, essa é a primeira vez a acompanhar este estudo com o tema, ou conversa com o tema, o mundo dos sonhos ou sonhos destrutivos. Eu recomendo que você volte aqui no canal para a edição da semana passada e possa então ver onde que nós paramos e ver tudo que nós debruçamos como introdução deste tema que é os sonhos destrutivos. No fim do dia, como eu disse, quero que você saiba não só identificar os sonhos em qual das classes dos sonhos você se encaixa, mas também saber que é para poder então efetivamente fazer ou tomar a atitude correta, que é passos para então aniquilar, se for necessário, este tipo de sonhos e também saber como ativar os sonhos que você deve ter. Como eu disse assim, veja, por exemplo, que numa das classes de sonhos são sonhos proféticos e você tem que saber como então ativar os sonhos proféticos na sua vida e não só. E lembrando do nosso pedido, se ainda não fez, peço que possa então ah, partilhar o link deste canal para os seus amigos nas suas diversas páginas sociais, não só do canal, como também desta conversa em particular, que está na sua segunda edição, para que os demais possam também acessar o canal e também este vídeo, ou esta live, este vídeo sim posterior, e também serem transformados e abençoados, sobretudo para que possam saber como identificar efetivamente os sons que têm tido as suas classes e saber o que fazer para então poder ultrapassar a situação dos sonhos dos maus sonhos, os sonhos que têm tido destrutivos e poder então saber o que fazer para poder ultrapassar esse tipo de sonhos e poder entrar então noutra categoria de sonhos, que são sonhos proféticos, né? E de outros que são positivos e bons e que possam então receber instruções da parte do Criador por meio de sonhos. Continuando hoje, vamos falar de fatores que influenciam os seus sonhos, ok? Vimos na última edição, parte da edição passada, de 19 classes de sonhos ou sonhadores. Então, queremos continuar falando de alguns fatores que influenciam os seus sonhos. Na verdade, são vários, mas hoje eu quero partilhar cerca de 24 fatores que influenciam os seus sonhos. 24 fatores que influenciam os seus sonhos. E eu peço, por favor, que preste atenção. Na verdade, costumo dizer assim, é bom acompanhar estas lives com um bloco de notas para quem está num lugar mais cômodo, em casa, no seu sofá, no seu quarto, no seu escritório, poder então anotar. Para quem está a conduzir em outra situação no qual não tem como escrever, mas pode ouvir, ou escutar, ouvir, ou escutar, ou assistir. Mas eu peço, quando estiver mais devagar, volte novamente a ver estas conversas e tome notas para que possa meditar sobre o mesmo e no fim do dia para que possa então saber o que fazer, dar passos concretos para poder então trazer transformação, mudanças na sua vida, em particular no seu mundo ou no mundo dos seus sonhos. Agora, quais são os fatores que influenciam os seus sonhos, ou o mundo dos seus sonhos? Número um, a primeira coisa que é forte, desculpe, a primeira coisa forte que influencia os seus sonhos, o mundo dos seus sonhos, é o quanto da carne controla a sua vida. Quanto mais a sua carne controlar a sua vida, mais horríveis serão os seus sonhos. Este é o ponto número um. A primeira coisa que fortemente influencia os seus sonhos é o quanto da carne controla sua vida. Quanto mais a sua carne controlar a sua vida, mais horríveis serão os seus sonhos. Com carne me refiro a desejos carnais, não é? As paixões da carne, por exemplo,
ou comer demasiadamente, estar sempre com o estômago cheio e estar muito envolvido em bebedeiras e dentre outros. Então, se a tua carne e os seus desejos controlam a sua vida, mais horríveis serão os seus sonhos. 2. O seu nível de pureza. Se vive na santidade, há certos sonhos que não terá facilmente. Mas, se vive no pecado e de qualquer maneira, há certos sonhos que sempre terá, ou terá com uma certa regularidade. O terceiro fator que afeta os seus sonhos são suas amizades. As pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo. Lembre-se que o ser humano, no geral, emite energias e recebemos também energias, advindo das pessoas com quem nos associamos e também do mundo onde nós vivemos ou passamos a maior parte do nosso tempo. Mas agora, saiba que o seu tipo de amizades drasticamente afetará o mundo dos seus sonhos. 4. A sua fundação ou, se quiser, background. Se vem de um background de idolatria ou adoração a defuntos, seus sonhos serão nessa linhagem. 5. Estar debaixo de uma maldição ou aliança satânica. Se trabalha sob uma maldição ou aliança diabólica, seus sonhos serão perturbados, conturbados e igualmente estranhos. 6. O sexto fator que afeta seus sonhos é o tipo de inimigo que você tem. Se tem um inimigo com o espírito de faraó, que se recusa a deixar partir o povo de Deus, você sonhará correndo de um lado para o outro sem nenhum destino claro. 7. O nível da palavra de Deus dentro de si. Amigos e amigas, é perigosamente lamentável e lastimável quando o inimigo te encontra ou confronta no sonho e você não consegue citar a palavra de Deus, nem o sangue de Jesus, tampouco o nome de Jesus. Se não consegue usar a palavra de Deus, o sangue de Jesus e o nome de Jesus no sonho, é porque há pecado em sua vida ou porque estes não estão no seu espírito, ou se quiser, sistema ou ainda subconsciente. Há momentos que a pessoa está a dormir, sofre um ataque espiritual. Por exemplo, há quem é sufocado ao dormir. Não consegue dizer nem papá, nem mamã. Tampouco dizer Jesus, sangue de Jesus. Ou sai diabo, ou repreendo-te, ou solta-me. Não consegue fazer menção de nenhum pedido de socorro. E o melhor socorro, obviamente, não é mamãe e papá. Quando é sufocado à noite, é nome de Jesus, é sangue de Jesus. É a citação de uma palavra ou exercício, aplicação, neste caso, de um verso bíblico. Então, se não consegue fazer nenhuma dessas coisas, é porque o seu estado é gravíssimo na ruína espiritual. Ou é porque há pecado em você, não confesso, ou é porque estes elementos ou ferramentas de guerra, se assim poder dizer, não fazem parte do seu sistema. 8. O que você come e bebe. Se bebe nas escondidas, cônjuges espirituais aguardarão por você. Vão aguardar, vão esperar até você embriagar, para depois lidarem consigo. Existem alimentos que drasticamente influenciam a nossa espiritualidade e também as energias que nós emitimos. É por isso que é muito importante conhecer o seu espírito homem para poder saber discernir os alimentos que conduzem com o seu espírito. Há alimentos que quando você ingere, nessa noite vai ter um pesadelo. Nessa noite terá um mau sonho.
nessa noite vai sonhar com chipoco. Ou vai ter um apagão por completo. Nada sonhará ou se recordará após acordar. Então, o segredo da vida, em especial da espiritualidade, é ingerir alimentos que o tornarão mais espiritual ainda. Isto, amigo e minha amiga, é extremamente importante. Se, aliás, o que você come e bebe drasticamente influenciam o mundo dos seus sonhos. 9. Fatores ambientais. Existem casas amaldiçoadas ou casas com fundações diabólicas. Ninguém é feliz nesse tipo de casas e os sonhos sempre são horríveis. 10. Práticas culturais diabólicas. Há certas práticas culturais que podem influenciar o mundo dos seus sonhos ou os seus sonhos. De propósito, prefiro nesta conversa e temática não dar exemplos, mas nos próximos darei alguns exemplos. Mas fica a saber agora que existem certas práticas culturais, até ditas tradicionais, que na verdade contribuem ou influenciam drasticamente no seu mundo dos sonhos, muitas das vezes na negativa. 11. Muito importante. O seu ex-parceiro ou parceira sexual, se não quebrar certos laços, o seu ex-parceiro sexual de há 2, 5, 10 ou 20 anos atrás pode ter um efeito sobre os seus sonhos. Nas minhas palestras eu costumo dizer assim, que tem a ver com a área sentimental e não só. Infelizmente, há muita mulher casada que ainda tem um fraco pelos seus exes. Significa que há laços que foram quebrados, apesar da relação ter terminado. E pessoalmente eu tive experiências das minhas sessões terapêuticas e não só, sentado com mulheres em particular que ainda têm um fraco por um ex, são casadas há muitos anos, têm filhos já crescidinhos, mas tem um namoradinho que teve na 8ª classe, na 10ª classe, 12ª classe, o qual ela nunca se esqueceu. Portanto, um dos fatores que influencia o mundo dos seus sonhos ou seus sonhos é um ex, o seu ex-parceiro sexual. Dia 2, dia 5, dia 10 ou 20 anos. Como sabe muito bem, no mundo espiritual não existe 10 anos. O tempo não é contado como nós contamos no físico. Um ano para nós tem 12 meses. Para nós, um mês tem 30 dias, 31 dias, salvo fevereiro. Para nós, o dia tem 24 horas. No mundo espiritual não existe isso. É tudo aqui e agora. Pá! Não sei se me entende. Então você pode dizer assim, estamos separados há 10 anos, ou há 2 anos, que eu nem lhe vejo, nem quero saber daquela peça. Você pode não ver a pessoa, mas, enquanto a pessoa, então, porque se separasse, mas o vosso laço não foi quebrado, a pessoa, onde quer que esteja, pode influenciar a sua vida. Não só sentimental ou dos sonhos, até a sua vida como um todo, distante de si. Ok, vamos continuar, porque a conversa não tem em torno da área sentimental. Vamos continuar. 12. Envolvimento no oculto, no seu passado. 13. O nível de espiritualidade parental. Se os seus pais eram homens da oração, suas orações podem ter um poder protetor defensivo sobre os seus sonhos. 14. Doenças e enfermidades. Doenças e enfermidades podem, obviamente, afetar o mundo dos seus sonhos ou seus sonhos. 15. O nível de opressão satânica. O tipo de sonho tido por alguns sendo oprimidos por 3 inimigos e outra com 20 a 30 inimigos não será o mesmo. Temos a pessoa A, a pessoa B.
A pessoa A é perseguida por três inimigos que visitam em sonhos. A pessoa B é perseguida por 20 a 30 inimigos que também o visitam em sonhos. Obviamente que a qualidade dos sonhos, embora possam ser opressivos, não será igual para essas duas pessoas. Ok? 16. Incisões ou cortes no seu pescoço. Estes ou cortes no seu corpo podem também influenciar os seus sonhos. 17. Preocupações e ansiedades. Se está sempre ansioso, sempre preocupado e tenso, seus sonhos irão refletir o mesmo. 18. Seu nível de libertação. Se a sua libertação não está completa, o inimigo usará áreas ainda não libertas como escadote regular de ataque a tormento. Ok? 19. Perturbações de sono. Se seus sonhos sempre são perturbados, os mesmos serão afetados. Não tem como. Ou melhor dizia, perturbações de sono. Se os seus sonhos são sempre perturbados, você será afetado pelos mesmos. 20. Muito importante. A sua posição na agenda de Deus, o Criador. 21. Seu nível de quebrantamento ou disse surrender, que é seu nível de entrega diante de Deus. Se for um salvo, crente ou um santo, quebrantado diante do Senhor, há muita coisa que não poderá se aproximar de si, mesmo nos seus sonhos. 22. A força do valente por detrás do seu problema ou desafio atual. Se tiver um forte valente te perseguindo, você verá o efeito do mesmo nos seus sonhos. Ok? 23. Seu nível de moralidade diante do sexo oposto. 24, não menos importante, seu nível de unção de Deus, ou nível de unção de Deus sobre a sua vida. Sabemos que a unção vai em níveis, certo? Então, o nível de unção de Deus na sua vida, obviamente, irá influenciar os seus sonhos. Então, deixei aqui ficar 24 indicadores, 24 dicas, 24 fatores que influenciam os seus sonhos. Minha pergunta é: qual desses fatores você se identifica com eles? Existem muito mais fatores, mas falei de 24. Qual desses 24 efetivamente influenciam os seus sonhos? Por favor, partilhe comigo, se não se importar, obviamente, aqui no espaço dos comentários. Ok? Deixa-me agora consigo partilhar alguns exemplos de sonhos destrutivos. Sonhos destrutivos são sonhos destruidores que, que não se deve brincar com os mesmos. Devem ser cancelados, neutralizados e paralisados de imediato em nome do Senhor Jesus. Repito, devem ser cancelados, neutralizados e paralisados de imediato. Quer dizer, logo ao despertar, devo cancelar. Devo neutralizar. Devo paralisá-lo de imediato. E, obviamente, com a assinatura que é o nome de Jesus. Deixa-me dar um exemplo. Algum tempo atrás, uma senhora de 38, uma jovem senhora, uma jovem de 38 anos de idade, nunca tinha sido pedida em casamento e ela pôs-se a orar e o Senhor deu-lhe um sonho lhe mostrando algo que lhe havia acontecido quando tinha 15 anos de idade. Ela teve que lidar com o sonho e a porta do casamento abriu-se.
Uma outra senhora cuxita, neste caso, sonhou enquanto uma outra senhora caucasiana foi lhe pedir o seu vestido de casamento e aliança e ela os entregou. Contou o sonho ao marido e este dissera que não era nada. A verdade é uma, é que 6 meses depois, esta senhora, a cuxita, perdeu o seu lar para a senhora caucasiana. Quando falo cuxita, refiro-me negra. Quando falo caucasiana, refiro-me branca. Volto a repetir então a história. Uma senhora negra sonhou, enquanto uma outra senhora, neste caso branca, foi lhe pedir o seu vestido de casamento e aliança, e ela os entregou. Despertou do sonho, contou ao marido, e ele disse: Ah, isso não é nada. A verdade é que 6 meses, a verdade é que 6 meses depois, a senhora negra perdeu o seu lar para a senhora branca. São sonhos destrutivos. Agora, eu quero dar um exemplo para si, mostrar sonhos destrutivos que não devem ou não devem ser tratados de ânimo leve. Meu amigo, minha amiga, por favor, caso tenha um destes sonhos, ou semelhantes, ou parecidos, ou iguais, eu lhe peço, não trate de ânimo leve. Na verdade, nenhum sonho destrutivo deve ser tratado de ânimo leve. Como eu disse, devem ser cancelados. Eu disse o quê? Cancelados. Não pode ficar, estou com pressa, vou ao serviço, estou atrasado, acordei tarde, vou lidar com isso mais logo. Não, 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 não. Não, não, não. Não cometa esse erro. Ao se perceber que teve um sonho destrutivo de imediato, deve cancelar, deve neutralizar e paralisar de imediato em nome de Jesus. Agora, alguns exemplos de sonhos destrutivos que não deve tratar de ânimo leve. Número um, sonhar a ter relações sexuais. Estes sonhos são destrutivos. Se deixar, de imediato acontecerão com regularidade e você deve ações sérias, mesmo que seja com seu esposo ou sua esposa. Despertou, pá, 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 pá. Dilou com o sonho, dilou com os sonhos, ok? Ou com o sonho. 2. Sonhar a comer. É verdade que nem sempre sonhar a comer é negativo, mas vou ficar no lado negativo, ok? Estes alimentos, por norma, causam problemas na sua vida, até na sua saúde. Isto é, os alimentos que você ingere em sonhos podem causar problemas na sua vida no geral e mesmo também na sua saúde. 3. Sonhar a ser baleado. Isto implica que existem assassinos espirituais que te procuram. Deve prendê-los e ordená-los que usem as suas armas contra eles próprios. 4. Sonhar sendo atacado por animais. Quando um animal te observa e ataca no sonho, é destrutivo e até possível não acordar mais. Desculpe, é até possível não acordar mais. 5. Sonhar enquanto perdeu a sua Bíblia. O inimigo planeia a sua desconversão. Deve aniquilar este sonho sem misericórdia. Ver cadáveres, familiares mortos ou defuntos, ou outras coisas, ou outras pessoas mortas. Este sonho é igualmente destrutivo. Seu espírito homem estaria te revelando que você já é contado dentre os mortos. Você deve lutar, pois a Bíblia diz: o morto nada tem a ver com o vivo. 7. Sonhar numa antiga escola, casa, emprego, ou fazer exames que passou na altura, dentre outros. Estes são os sonhos de retrocesso, regresso ou voltar para trás. Implica que o inimigo quer te fazer voltar para trás ou para o mundo ou da prosperidade para a pobreza. Então, desperta, dila com eles. 8. Sonhar a caminhar de pés descalços.
é uma indicação de pobreza ácida, ou se quiser aguda e absoluta. Também que o inimigo quer destruir seu casamento ou vida sentimental. 9. Sonhar a conduzir, caminhar, escalar ou subir sem nunca chegar ao destino. Isto é, o inimigo quer que você se envolva em trabalhos pesados sem lucros. Isso é um espírito de atraso no que consta o seu destino. 10. Sonhar trancado sem nenhuma saída. Sonhar trancado sem nenhuma saída. Dila com isso de imediato. 11. Sonhar de chapéu preto, gorro preto, cascolo preto, lenço preto. Implica a existência de uma autoridade demoníaca sobre a sua vida. Aplique de imediato a operação sem misericórdia. 12. Sonhar pelado ou pelada. Implica que o inimigo pretende enviar contra si setas de vergonha. 13. Sonhar vestido de trapos. Isto implica uma pobreza ácida. Despertou, pá, 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 de louco mesmo. Operação sem misericórdia. 14. Sonhar visitando o mercado ou shopping sem destino e propósito. O mercado tem sido o destino final de pessoas malucas em nossa sociedade. Quando um destes chega ao mercado, grandes perturbações podem acontecer. Não brinque com este tipo de sonhos. 15. Sonhar carregando uma carga na cabeça que você não percebe o que é, pode ser, quer dizer, que não percebe o que pode ser e nem conhece o seu conteúdo. Despertou, pá, 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 pá. Não quer carregar conteúdos espirituais que você não entende o que são, vindo da parte do inimigo. 16. Quando você, principalmente como mulher, sonha com alguém brincando com ou cortando seu cabelo, ou descobre que este foi rapado ou que se tornou careca. Isto é então sonho. Espero que lida com isso. 19, 17 dizia, sonhar nadando enquanto na vida real não sabe nadar. Este sonho pode implicar que sua vida está sob controle de poderes marítimos ou aquáticos ou espíritos das águas. E 18. Sonhar trabalhando como escravo em uma quinta ou como governanta. Este sonho implica que o inimigo quer te despromover a um nível mais baixo. Aqui ficaram 18 exemplos. Não são exaustivos, mas dá para dar uma ideia do que são efetivamente sonhos destrutivos. Agora, eu pergunto a si, que está comigo desse lado, qual desses sonhos efetivamente tem afetado a sua vida, tem se manifestado na sua vida? Eu lhe peço que aqui mesmo no canal, nos comentários, partilhe comigo se não se importar. Eu gostava de certificar de facto que estou conseguindo ajudar a si e que estas conversas de facto têm sido relevantes. Portanto, se não se importar, partilhe aí na descrição dos comentários qual desses sonhos tem se manifestado na sua vida. Agora, eu vou deixar umas dicas que vão ajudar a efetivamente saber o que fazer quando você tem tido esse tipo de sonhos e eu peço que você aplique, como sabe, não deve poupar. Não deve poupar, porque o mundo dos sonhos, na verdade, nos revela ou o que já está a acontecer em nossas vidas ou aquilo que está por acontecer. Das duas, uma. Ou já está a acontecer ou está por acontecer. Então, calar, digamos que está a acontecer. Calando, não vai parar de acontecer automaticamente. Digamos que está por acontecer. Se você nada fizer, virá acontecer. Como exemplo que eu dei daquela senhora que sonhou a negra enquanto uma branca lhe pediu emprestado vestido de casamento. E ela no sonho deu o vestido daquela senhora. Pediu também aliança. No sonho deu aliança àquela senhora. E contou o marido. O marido disse que não havia nada. Provavelmente o marido não tinha nenhuma relação com nenhuma mulher branca. Mas a esposa que teve o sonho nada fez. O marido, se calhar sendo inocente, se calhar
Olhou, acordou-se, o que é isso aí? E se calhar não lhe passava pela cabeça a possibilidade de uma traição. Nem tão pouco. Então, logo despediu aquele sonho, quer dizer, ignorou aquele sonho. Mas quem teve o sonho foi a mulher, que devia ser ela a pelejar. E ela, quando o marido disse, tá tudo bem, não tem nada com ninguém, ou não soube interpretar o sonho, se calhar, ela também relaxou. Vamos lá supor que ela é uma mulher crente. Vamos lá supor, salva. Ou temente a Deus, ou que ama a Deus. Sonhou, 6 meses depois, o marido sai de casa, está contra a mulher, ou pede divórcio, não sei como é que ele fez, pediu a separação. Então, vamos lá supor que depois ela vai ter com Deus. Começa a chorar. Ah, meu Deus, eu te sirvo desde a minha adolescência, desde que me converti, e o Senhor, eu me guardei, segui a sua palavra, casei, sempre fui mulher virtuosa, como de repente meu marido outra mulher leva. Cadê o Senhor? Eu te sirvo ao Senhor, etc. E naquela primeira reação de ira, de raiva, de mágoa, de dor, ela pronto, não louva a Deus. Fica mais calma tempos depois, se calhar um mês depois, 2, 6 depois, já está conformada. E Deus fala com ela e diz, ai, querida, antes disso acontecer, eu te revelei. Ah, mas como assim, Senhor? Ninguém profetizou. Não, a senhora teve o quê? Sonho. A senhora sonhou, mas nada fez. Por isso que eu disse para si, amigo e minha amiga, que estes sonhos precisam da OSM, Operação Sem Misericórdia. Devem ser cancelados, neutralizados, praticamente de imediato. É acordou, cancelou. Não pode, eu dou um cochilo ainda, um pouco de sono, estou cansado, eu quero dormir, eu. Deus já mostrou-te. E você despertou. Então, tem que tomar uma atitude. Uma atitude. Ok? Agora, como lidar com os sonhos destrutivos? Deixo aqui, se calhar, 3 dicas. Ou já repeti até, mas vou repetir, pois já falei. Primeiro, constantemente estabeleça a demarcação da sangue de Jesus sobre a sua vida. Independe da sua confissão religiosa. Clame pelo sangue de Jesus constantemente. Ao acordar pela manhã, eu falo o sangue de Jesus sobre a minha vida. Durante o dia, principalmente no dia do seu nascimento. Amigos e amigas, há uma grande diferença entre a data do seu nascimento e o dia do seu nascimento. Observe que a semana, fomos ensinados, começa no domingo. Semana no geral. A laboral começa na segunda, termina na sexta-feira. Mas a semana como um todo começa no domingo, termina no sábado. Agora, tem o que eu chamo de semana pessoal. A sua semana pessoal, real semana, começa no dia que você nasceu. E vai fechar o ciclo de 7 dias e volta para o dia em que você nasceu. Sabemos que todos os domingos é o início da semana. Fomos assim ensinados. Vai até no sábado, depois domingo começa de novo o ciclo vicioso, mais uma rotação. Então, a tua semana não começa no domingo, a semana pessoal sua, da sua vida, não começa, isso é, espiritualmente falando, não começa no domingo, começa no dia do seu nascimento. Então, se você nasceu, por exemplo, no dia 19 de abril de 2015, 19 de abril de 2015 não é o seu dia de nascimento, é a data do seu nascimento. Não é a mesma coisa. Então, para si, a semana começa na data do seu nascimento, é onde você começa e deve cobrir toda a semana. Se não quiser fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então você naquele dia pode fazer uma proclamação, cobrindo toda a semana seguinte com o sangue de Jesus. 2, cancela o que deve ser cancelado. A senhora sonhou, enquanto entregou o vestido a uma outra senhora e a sua aliança, ao despertar devia ter feito o quê? Cancelar.
Eu cancelo em nome de Jesus esta entrega. Inviabilizo, invalido. Tomo de volta meu vestido. Tomo de volta a minha aliança. É o que devia ter feito. Ela não fez, relaxou. Terceiro, inverte o que deve ser invertido. Acho que também aplica um exemplo que dei da senhora. Entregou o vestido, toma de volta. Toma de volta, toma de volta. O cancelar é mais a ver com ataque do inimigo. Por exemplo, a pessoa sonhou ser baleada. A corte cancela, cancelo, cancelo. Mas entregou o vestido. Levo de volta, levo de volta. Então, cancela o que dois, cancela o que deve ser cancelado e inverte o que deve ser invertido. Uma coisa linda sobre Deus, o Criador, é que por vezes Ele nos concede a oportunidade de inverter uma certa coisa ou situação. Devemos maximizar esse tipo de oportunidades. O profeta Elias profetizou contra o rei Acabe. E a profecia era tão horrível. Quando ouviu a profecia, o rei Acabe estremeceu e, chegando a casa, vestiu-se de saco, colocou cinza sobre o seu corpo e chorou. E Deus disse a Elias: vai ter com Acabe e lhe diga que o que disse acontecerá, mas não nos seus dias. É com misericordioso Deus pode ser. Então, não poupe, não perca tempo, acordou, aplica a operação sem misericórdia. Existe, meus irmãos, minhas irmãs, a necessidade de uma vigilância espiritual. Há muito que o Senhor pretende realizar em nós e através de nós, ainda este ano, mas precisamos de uma séria vigilância espiritual. Você precisa saber onde se encontra e deve saber como orar. Todos devemos saber orar seriamente a fim de inverter tudo que Satanás semeou em nossas vidas. A palavra diz o seguinte: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Você deve orar nessa área particular onde o inimigo plantou sua semente em sua vida. Caso não, muitas pessoas sofrerão do berço até a sepultura, sem se aperceberem que estão padecendo por plantações que podem ser removidas por ordens simples dadas em nome de Jesus. Ter uma vida entregue a Jesus é muito importante. Caso não, o inimigo estará tão livre de semear qualquer coisa em sua vida através de sonhos. Ele poderá paralisar, mutilar e roubar sua vida. Pode virar sua vida de avesso. Poderá colocar suas mãos sobre seu corpo e retirar o que quiser. Ele pode engarrafar e enjolar a sua vida. Por isso deve amar o que chamam de OSM, Operação Sem Misericórdia. Mas nada disto é necessário. Jesus pagou o último preço. Portanto, pratique a oração sem misericórdia. Agora, se calhar pode estar a pensar assim, esta coisa de operação sem misericórdia, efetivamente de que se trata? São orações específicas que você faz, na qual, baseadas em versos bíblicos, que que são transformadas ou transformamos-as em uma espécie de seta ou balas. São muito específicas. Uma espécie de um arsenal bem afinado, bem tunado, passa a expressão, que vão diretamente para o acampamento do inimigo, o coração do inimigo. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas você tem que fazer essas balas de oração, principalmente das 0 às 3, que é tido como período da dita batalha espiritual. Quando vamos ao acampamento do inimigo, levar que é nosso, ou quando sofremos de um ataque, como aqui de exemplo, em sonhos. Então é verdade, acorda às 3, às 4, cancela, obviamente, mas das 0 às 3 é esse período em que normalmente os maus sonhos são incutidos nas pessoas.
E é o período apropriado na janela dos portais espirituais, no mundo espiritual, para fazer orações de batalha. Então, desde que consigo alguns exemplos, não é? Que você pode muito bem usá-los na sua vida. Por exemplo, pode anotar se quiser, toda semente das trevas plantadas na minha vida morra em nome de Jesus. Toda semente das trevas plantadas na minha vida morra em nome de Jesus. Todo sonho satânico que tivera no passado, que agora está atacando meu futuro, morra em nome de Jesus. 3. Todo o poder caçando minha estrela no sonho, morra em nome de Jesus. Toda seta da morte forjada contra mim no sonho, de volta ao remetente em nome de Jesus. Não é? Você pode fazer isso aí. Pode também fazer gestos proféticos, como por exemplo, pôr ou colocar a sua mão direta assim, sobre a sua cabeça e declarar todo sonho apresentado através do poder da feitiçaria, morra em nome de Jesus. Outro exemplo que eu sei, todo valente enviado aos meus sonhos, ouçam e recebam a palavra do Senhor. Apareçam agora em nome de Jesus. Todos os sonhos diabólicos contra meu destino sejam invertidos em nome de Jesus. 8. Ó terra, escuta a palavra do Senhor. Abra-se e engola todo valente satânico em nome de Jesus. E por fim, obviamente, deve sempre agradecer ao Senhor pelo livramento em nome de Jesus. Amigo, eu espero que esta conversa tenha sido uma bênção para si. Creio que passamos de um pouco tempo, mas pronto, não interessa. O importante é que ficou aqui o essencial para hoje. Essa que foi a segunda edição da conversa intitulada Sonhos Destrutivos. Vimos aqui alguns pontos mais profundos sobre essa questão dos sonhos destrutivos. E, por fim, deixei ficar algumas balas sugestivas. Você pode usar balas de oração, pode usar para poder então cancelar sonhos destrutivos que tem visitado e para que possa despertar do mundo dos sonhos. Se esta conversa lhe agradou, lhe ajudou, eu lhe peço que possa inscrever-se no canal, mas também que possa partilhar, fazer partilha desta conversa em particular e também do link do canal para que seus demais amigos nas suas várias páginas sociais possam inscrever-se no canal e também pisar no sino para que possam ser notificados sempre que tivermos o conteúdo no ar. Foi um prazer, mais uma vez, a conversar consigo. Desejo a si uma continuação de bom final de semana e voltamos para a semana com mais novidades, querendo Deus, na luz da sua palavra, e nos possam ajudar a despertar para com a nossa espiritualidade. Um abraço bem forte, até para a semana. Tchau, tchau.